Pronto. Boa noite, meus queridos. Vamos lá, vamos começar então. Meu objetivo, então, aqui em 1 hora, é tratar com vocês, né, essa apresentação dessa obra, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Vou fazer isso para as outras obras, tá? Pelo menos até esse fim desse semestre aí de leituras. Já me falaram comigo já sobre a apresentação do Assim Falou Zaratustra, né, que é uma obra talvez das mais desafiadoras, né? Talvez o Zaratustra seja uma das mais desafiadoras a serem lidas ao longo do semestre, né? Então, eu senti a necessidade de fazer, né, esse guia e apresentar para vocês a obra, com vistas a facilitar realmente a leitura de vocês, passar como a maneira que eu leio, que eu trabalho com as obras, tá? Isso aqui é algo que eu faço, é algo que eu penso sobre a leitura, e tentar dar para vocês aí um norte, né, da leitura. E, por exemplo, em Assim Falou Zaratustra, que eu devo apresentar, que eu devo abrir vagas, talvez para final desse mês mesmo. Então, vai ser muito importante ter uma certa base para ler essa obra, ou pelo menos para facilitar a obra. Se você ler, né, se jogar na obra, você vai conseguir realmente ler e vai aprender bastante coisa, né? Mas se tiver um certo atalho, acho que fica muito melhor, que é esse meu objetivo aqui, então, tá? Então, com o Siddhartha, do Hermann Hesse, eu criei aqui uma apresentação de slides sobre a obra. Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação rápida da obra, aqui, uns 6, 7, 8 slides, e depois vou passar para as dicas de leitura que eu tenho para vocês, tá? Isso aqui eu vou mandar tudo para vocês em PDF, tá tudo pronto já. Então, vamos lá, então. Siddhartha, uma obra-prima aí do Hermann Hesse, né? Ele venceu o Nobel de Literatura, tá, gente? Mas não foi por essa obra, foi pelo conjunto da obra dele, pela importância que ele teve. Então, ali em 46, ele acabou recebendo essa, esse prêmio Nobel de Literatura, tá? Ele foi um cara que não seguiu carreira acadêmica, não fez aí uma formação erudita, tradicionalista, né? Um autodidata, então isso já diz bastante coisa sobre o nosso Siddhartha, tá? Sobre a obra. Uma pessoa que vai estar ali naquela jornada de tentar aprender, tentar captar alguma verdade, tentar encontrar algum significado para a existência. Então, o Hermann Hesse era um autodidata, né? Ele não é um cara que está preocupado, né, com os formalismos, com a exigência e com o rigor acadêmico, tá? Levem isso para a leitura de vocês. Ele foi influenciado pelo Jung, por filosofias orientais, né? E aí esse jeito dele de escrever, né, assim, tentando causar uma certa provocação ao Ocidente, né, a certos padrões ocidentais de pensamento, acabou tornando ele um certo hippie. E ele será até recepcionado, muito bem recepcionado, pela cultura hippie ali na década de 60 e 70, tá? Então, ele é uma espécie de hippie avant la lettre, né? Ou seja, um hippie de vanguarda, né? Ou um hippie antecipado, né, do que vai acontecer na década de 60 e 70, tá? Então, os hippies acabavam andando ali na bolsinha deles com Bhagavad Gita, com Tao Te Ching e, por exemplo, com o Siddhartha do Hermann Hesse, tá? Interessante que em 1911 ele fez uma viagem à Índia, tá? E lá nessa viagem à Índia ele acabou entrando em contato, é claro, com o hinduísmo, né, com aquela cultura ainda muito enraizada, tá, na sociedade de castas da Índia, onde você tem uma sociedade tradicional, né, apesar de hoje na Constituição indiana e na legislação indiana ser proibida a discriminação por castas, o Hesse percebeu, e quem já foi na Índia, já tive a oportunidade de estar por lá, você percebe, né, uma certa divisão social e cultural ainda muito forte. Tá? Um país que enfrenta uma miséria ainda muito grande, tá? Uma miséria muito grande, e realmente dá muita pena, assim, muito triste de ver. Tá? Então, assim, ele fez essa viagem à Índia ali em 1911, tá? Ali na Europa, ali no começo, na transição do 19 para o 20, tava uma febre
dessas viagens. Era uma epidemia dessas viagens para o Oriente, tá, gente? Para tentar ali captar algumas verdades, captar um pouco das culturas orientais, tá? Ou até mesmo do Egito, né? Por exemplo, mais ou menos nessa época que o Aleister Crowley vai para o Egito, por exemplo, o Cairo, e lá ele recebe, né, a, o livro da lei, o famoso livro da lei, né, dito por ele que foi, né, por uma inspiração, ou ditado todo o livro por seres que viveram, né, há muito tempo atrás, e que vivem numa certa camada cósmica aí que a gente não tem acesso, tá? A deuses, né, egípcios, etc. O próprio Nietzsche, com Assim Falou o Zaratustra é essa figura inspirada lá naquele profeta, né, ali do Oriente, e do Zoroastro, e etc. Ou seja, existe um certo fascínio pela cultura oriental. Ou seja, a cultura ocidental ela já estava tão desenvolvida, a cultura europeia estava tão desenvolvida no campo das ciências, no campo das artes, no campo da filosofia, principalmente a filosofia pós-kantiana, a partir da destruição da metafísica, a partir do Kant, a partir da dialética hegeliana e dos trabalhos de Marx e da economia política, que a Europa, os europeus, os intelectuais europeus, começaram a buscar outras perspectivas de estética, né, de filosofia, de modo de viver, né, em outras culturas. Né? Alguns acabaram migrando, por exemplo, para cantos muito recônditos aí do mundo, como, por exemplo, o pintor Gauguin, que foi morar na Polinésia Francesa, né, no Haiti, no Tahiti, durante um bom tempo da vida dele. Toda a inspiração que os pintores impressionistas acabaram tendo também com a cultura asiática, os pintores realistas. Então, assim, esses artistas intelectuais, essa galera da arte, da cultura, acabou se interessando bastante, e o Hesse, então, em 1911, acabou viajando para a Índia. Então, sintam que a obra do Siddhartha tem muito daquilo que ele captou realmente lá. Né? Ele não é um cara que apenas leu sobre a cultura indiana, ele esteve por lá. Né? Ele esteve por lá, então ele vai tentar trazer aí um pouco disso para a obra. Tá? É um romance de 22, ele narra, né, a saga desse herói aí, ou desse sujeito, em busca de uma realização plena, né, como ser humano. E esse objetivo que os hindus chamam de iluminação. Né, iluminação. Isso é uma coisa importante na leitura de vocês. Tá? O Siddhartha aqui, né, o protagonista da obra, que nós vamos ver que não é o Siddhartha Gautama, não é o Buda, tá? Esse Siddhartha aqui, personagem, vai encontrar o Buda ao longo da sua jornada. Nós vamos ver isso. Mas o que é importante é que esse Siddhartha aqui, o nosso protagonista, que é um sujeito com uma vida muito privilegiada, né, da caça dos Brahmanes, ele está em contato, e o Hesse está colocando aqui para nós ocidentais, está colocando a gente em contato com o hinduísmo, uma perspectiva hindu, e uma perspectiva também budista. Então, levem isso em consideração, tá? Então, essa iluminação, ou como eles dizem lá, moksha, né, é exatamente isso que os hindus buscam, de você ter um conhecimento da verdade. E o que é o conhecimento da verdade? É quando o indivíduo, né, é quando esse indivíduo, ou o Atma, ou a alma, ou um self, ele está ali com uma unidade, com uma identidade com esse absoluto, que é o Brahma. Né? Então, quando você tem essa identidade, essa experiência de unidade do seu eu particular com esse todo, com esse absoluto, você tem aquilo que se chama de iluminação. Tá? Na cultura budista, nós não temos a figura da iluminação, apesar de ser utilizado aqui e ali esse termo de maneira corriqueira, até de maneira como eu posso dizer, leiga, né? Mas o famoso Buda,
ele é o significado da palavra é o desperto, é aquele que despertou. Mas ele despertou para o quê? Ele despertou para as verdades da vida, né? E ele, a partir desse despertar para as verdades, ele propõe um caminho para a realização dessas verdades, né? Ou para a superação de uma constatação dessa verdade que ele alcança, que é a questão do sofrimento, tá? Então, temos que ter em mente isso. Nós temos o hinduísmo, muito forte aqui na obra, e o budismo. O nosso querido Siddhartha, ele é formado dentro da casta dos brahmanes, que é a casta mais alta, né? A classe mais alta dessa hierarquia social. São 4 castas importantes ali no mundo das castas do antigo regime de castas hindu. Os brahmanes, que são esses caras mais puros, são sacerdotes, são professores, são grandes mestres, tá? Eles têm o acesso aos conhecimentos religiosos e às verdades ali mais importantes da cultura deles. Ou seja, eles são uma influência em toda a sociedade. Eles têm um preparo, né? Eles têm um preparo e eles têm uma importância diferente, tá? Para a sociedade. Depois nós temos um grupo dos governantes, daqueles que vão administrar a cidade, daqueles que vão guerrear para defender os territórios daquela cidade, então os guerreiros, os administradores públicos, os legisladores. Depois nós vamos ter uma casta daqueles que vão cuidar da atividade econômica, tá? Então, os grandes empresários, os agricultores, e a última casta é a casta mais explorada, né? A casta que vai alimentar, né, as castas superiores, a casta dos artesãos, dos agricultores, dos servos, daqueles que vão trabalhar com um trabalho menos intelectual, vamos dizer assim, né, mais impuro, um trabalho talvez mais impuro, um trabalho mais braçal, mecânico, manual. Né? Então, esses caras vão sustentar essas 3 classes anteriores aí. E tem também uma classe, uma casta que fica um pouco fora dessa jogada aí do, do sistema de castas, que é a casta dos intocáveis, tá? Que são aquelas pessoas que são impuras, que são pessoas que trabalham com, por exemplo, ah, com limpeza pública, limpeza dos rios, pessoas que trabalham com trabalhos, por exemplo, sacrifício de animais, uma agricultura um pouco mais pesada, mexer com fertilizantes, mexer com esses trabalhos que são muito sujos, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar na limpeza pública, no saneamento básico, recolhimento de lixo, cemitérios, etc. Né? Então, essa casta é a dos intocáveis. Ninguém pode tocar neles, porque se tocar, a pessoa se torna impura também. Né? E isso ainda está na mente ali do povo hindu, tá? Ainda está. Mas, é claro, a partir das lutas, né, de independência, nas lutas também de direitos, né, de luta de direitos que foram travadas ao longo do século XX, o grande nome é o Mahatma Gandhi, essa cultura acabou sendo abandonada institucionalmente, mas ainda você percebe resquícios na cultura indiana. Basta ver, por exemplo, novelas indianas, né? As novelas indianas são novelas caricatas, muito caricatas, mas lá nas novelas essa questão do regime de castas ainda permanece. Você vê sempre uma história de amor, de alguém que é de uma casta inferior, se envolvendo proibidamente com uma casta superior e etc. Tá? Então, aquela coisa bem de princesa e plebeu, aquela coisa muito do pobre, do rico, aquela coisa que é contestada, como é que nós vamos receber na nossa casta alguém que não é dela, tá? Então, é isso. Então, o Siddhartha e o Hermann Hesse, eles estão imersos nesse mundo de desigualdade, de sofrimento, de miséria, e do hinduísmo e budista, tá? E aí o que o Buda, né?
que o Buda oferece, então, para nós enquanto o budismo? 4 verdades. Ele fala, ó, eu estou oferecendo para vocês 4 verdades. Né? Qual a primeira verdade? De que o sofrimento, de que a insatisfação existe. A segunda verdade é a de que a causa dessa insatisfação, a causa desse sofrimento é o desejo, o apego, tá? A ignorância. Mas esse sofrimento pode ser extinto por meio de uma libertação plena, por meio de uma liberdade plena, que se chama nirvana, né? Traduzido aí para o ocidental, nirvana, que é esse estado de liberdade, desse ciclo de apego e de domínio que as paixões e os desejos causam na gente. Mas como chegar a esse nirvana é a quarta verdade, é o caminho óctuplo que ele chama. 8 medidas que você tem que ter, né, para chegar a esse estado de libertação, de ser escravo, parar de ser escravo dos seus desejos, né? E aí são palavras corretas, ações corretas, intenções corretas, e assim vai. São 8, tá? É, modo de vida correto, trabalho correto, e assim vai. O que é esse correto? É um equilíbrio. É agir de tal maneira com que você não se prejudique e não prejudique o outro. Olha que coisa interessante. Né? Percebam aí o quanto que as culturas vão se conectando. A cultura judaico-cristã, a cultura grega, ocidental, né? Quando a gente fala das castas, não tem como a gente não pensar, por exemplo, na divisão de classes que foi feita por Platão na República, tá? Não tem como a gente não pensar nisso. A classe dos filósofos é a classe que tem que mandar, porque eles têm o acesso ao conhecimento verdadeiro, né? Então percebam essas coisas interessantes aí que a gente pode conectar, tá? Então, isso que trata, então, o hinduísmo ali, a questão da iluminação, do eu em conexão com o absoluto, e o nosso budismo com essas 4 verdades e o caminho para superar o sofrimento, alcançando a libertação plena, o nirvana, a partir do caminho, dos 8 caminhos, das 8 atitudes. Né? Fique à vontade depois para pesquisar mais, né? Claro, faz parte da leitura de vocês, tá? Mas vamos lá. Mais aqui para frente, olha lá. Então, 2 Siddharthas, mais uma só busca. Né? O romance, então, como eu disse, não é sobre o Buda histórico, ele é sobre um personagem, um sujeito real. Né? Então, o Buda, qual é o ponto de partida do Buda, do Siddhartha Gautama? Ele é um príncipe, né? Ele é um playboy, ele é um cara ali encastelado no seu mundinho que, pelo pai dele, o pai dele evita com que ele tenha acesso ao sofrimento do mundo. Né? E aí ele começa a perceber, não, olha, eu vou conhecer esse mundo aí, eu vou me arriscar, eu vou sair aqui dos portões aqui do palácio e eu vou ver a doença, eu vou ver os sofrimentos, eu vou tentar buscar uma solução para isso. Né? Já o nosso Siddhartha do Hermann Hesse, que é o protagonista, que é um homem, né, assim, que não está voltado, né, para essa busca de encontrar uma resolução dos sofrimentos, né? Ele é um rapaz que recebeu a instrução de um Brahmane. Então, ele é da casta dos Brahmanes. Tá? Ele recebeu toda a instrução clássica que é possibilitada a um Brahmane. E aí a motivação dele, então, é perceber a insuficiência daquelas doutrinas que ele recebeu durante toda a vida, né? E aí buscar realmente viver o mundo, se jogar no mundo. Uma coisa do herói. Vou lá me jogar, tentar encontrar alguma verdade, errar, aprender e seja o que Deus quiser, né? Então temos aqui muito de um romance de formação, tá, gente? Muito de um romance de formação. A gente até especulou sobre isso, sobre Macunaíma, né? No encontro de sábado. E aqui também reverbera essa situação também de um romance de formação, o que também não fica
O que também não podemos fugir dessa ideia também na questão do Zaratustra, tá? O Zaratustra, ao longo da obra, ele vai tendo momentos em que ele percebe que talvez o discurso dele não está se encaixando, que situações sociais não estão interessantes para ele, ele vai dar um passinho para trás, depois dar dois para frente, né? Então tem uma jornada de uma pessoa que está aprendendo ali a viver as coisas, tá? Então é isso, o nosso Siddhartha aqui do Hess, ele descobre essa insuficiência dessas doutrinas que ele aprende a vida inteira e ele parte para a experiência viva. Então tá aqui, ó, a experiência acima da doutrina. Tá? Ninguém chega à redenção mediante doutrina. E é exatamente esse tipo de coisa que vai influenciar bastante a galera da contracultura. Se nós temos a cultura acadêmica, a cultura erudita, livresca, ou que já está sedimentada no mundo principalmente acadêmico e no mundo europeu, a contracultura vem nesse sentido exatamente oposto, de não, vamos buscar experiências mais reais, menos ligadas aos livros, aos conceitos, ao abstrato, vamos mais experimentar a vida. Né? Aí aqui, eu coloco aqui a parte aqui que ele fala com o Buda, né? Ele vai chegar no momento em que ele vai encontrar realmente com o Buda, tá? E aí ele fala em certo momento, ó, a pessoa alguma, ó venerável, poderá comunicar e revelar por meio de palavras ou ensinamentos o que se deu contigo na hora da tua iluminação, na hora do teu despertar, tá? Então a doutrina do Buda, por mais fascinante, importante que seja, ela não contém, né, o segredo da experiência, né, que ele teve, o próprio Buda, né? Então percebam aqui, uma primeira coisa interessante, uma outra coisa interessante a ser notada, é uma obra que ela tende muito para o individualismo, para o sujeito na sua jornada de vida, né? Esse seu caminho do aprendizado, do rumo à sabedoria ou alguma verdade que ele esteja procurando, mas que em certo momento ele vai se chocar com a sociedade, ele vai se chocar com valores, né? Então a jornada individual ela não é tão pura, ela não é tão alheia, né, à realidade concreta, nua e crua que nós vivemos, né? Então, assim como o próprio Buda teve lá, né, os seus momentos desafiadores, né, e teve que, em certo momento, parar, meditar sobre tudo aquilo que ele percebeu para chegar nessas verdades aí, o nosso Siddhartha aqui também terá que passar por situações difíceis, coisas da vida, né? Então, é uma obra que tende a ter um caráter muito individualista, uma jornada que parece que é muito introspectiva, mas eu acho que vocês não deveriam se enganar com isso. Deveriam passar para uma leitura desse choque ou dessa dialética, desse sentido mais completo de uma contradição, de uma tensão entre o indivíduo e o todo, entre o indivíduo e a sociedade, tá? Eu acho que essa é uma leitura mais honesta daquilo que o próprio Hermann Hesse queria, tá? Então aqui, qual é então o tema fundamental da obra do Hesse? Essa unidade entre espírito e matéria, entre a minha psique e o mundo, entre o indivíduo e o social, tá? Então, o caminho para a transcendência, como eu coloco aqui no cantinho, não é escapar do material, mas entender esse laço sagrado, né, que une, né, matéria, mundo e espírito, tá? Aí eu falo aqui do legado da contracultura, que eu já comentei que é um pouco mais à frente, né? Um pouco mais atrás, quer dizer. E aí, então, por que ler o Siddhartha hoje? É uma jornada atemporal de autodescoberta, né? Pode ser, né, uma jornada atemporal de uma autodescoberta. É uma reflexão profunda entre os conhecimentos e realmente a vida, né, entre viver a vida. E é também um convite para você encontrar a sua própria verdade para além das doutrinas. Né? Então, são três motivos aí para você ler o Siddhartha hoje. Tá?
cada um vai ter os seus motivos mais para frente, depois que estiver, né, lendo a obra, de talvez mapear o que talvez seja interessado, tá? Alguns vão ler um pouco com a coisa mais enigmática, esotérica e até religiosa. Outros vão ler realmente sobre essa coisa daquilo que é pensado e aquilo que é vivido, né? Mas o que é importante é entender a jornada, né, do nosso herói, aqui podemos dizer assim, né, do nosso protagonista, no sentido de entender por que estamos aqui, né, o que eu posso afirmar como verdade, né? Então percebam que essa obra talvez ela seja um contraponto àquela obra que nós lemos no clube no ano passado, que é O Estrangeiro, né, do Albert Camus. Ano passado nada, final de 2024. Né, O Estrangeiro do Albert Camus, que é uma obra existencialista, né? Então percebam que temos uma oposição aqui entre a perspectiva existencialista e a perspectiva do Hermann Hesse, né? O Hermann Hesse, né, um cara ligado muito à cultura alemã, né? E ele está querendo achar alguma coisa, tatear alguma coisa no mundo, tatear alguma coisa substancial aí na existência humana. Enquanto que o existencialismo fala, olha, e eles têm ponto em comum isso. O mundo está aí, você é responsável pelas suas coisas, etc. Mas a abordagem do Hess, ela vai um pouco além, ela vai um pouco além daquilo que os existencialistas querem, né? Os existencialistas não acreditam na questão do sentido da vida, da questão de um porquê das coisas acontecerem assim e não assado, né? Então, tenham em mente isso, que é uma obra que ela tende ao individualismo, mas talvez esse não seja um caminho muito interessante. É uma obra que está uma certa tensão com o existencialismo, tá? E de que essa noção das culturas em que o Siddhartha está ali tendo contato, elas são culturas que, na verdade, não vão responder ao que ele está querendo, e que a vida, como ela é que vai acabar trazendo alguma resposta. O que já nos conecta à obra do Zaratustra, que será a próxima obra aí de março do nosso clube, tá? Uma das ideias mais importantes que vai permear toda a leitura de vocês é a ideia de que o que importa é viver. E que nós devemos fugir de propostas que nos neguem o direito de viver a vida, com todas as coisas boas e ruins. Qualquer proposta que tente minar a vida como ela é, com dores e alegrias, essa proposta tem que ser rejeitada. Né? E o Zaratustra é o profeta disso. Né? Da gente dizer, é o profeta que vai tentar mostrar para a gente que nós devemos dizer sim à vida, por mais que ela seja dura. Tá? Então, essa aqui é uma apresentação da obra. E agora vamos para as dicas de leitura. Isso que é muito importante. Né? Nesse documento aqui eu coloquei para vocês, então, que tem uma capa aqui, legalzinha, coloquei aqui. Esses slides estão aqui, tá? Para vocês, o link está aqui dos slides. E aí, agora para as dicas de leitura agora. Né? Coisas mais práticas, assim, podemos dizer. Coisas que é claro, é a minha visão de como vocês podem abordar a leitura de vocês. Né? Para tentar facilitar realmente a vida de vocês ao trabalhar com um texto, principalmente um clássico. Tá? Então, a primeira coisa importante, gente, o ser humano, ele deseja, ele é natural, inclinado a conhecer, a saber. Né? A razão é algo natural na leitura, é algo natural na vida humana. O ser humano, ele prospecta as coisas, ele vislumbra as coisas num futuro, dentro de um espaço, dentro de um certo tempo. Não deixe isso escapar da leitura de vocês. É claro que o fascínio pela estética de uma obra, pelos momentos emotivos importantes de uma obra, isso é muito interessante, é muito bom, mas não abandonem na leitura de vocês, não deixem com que apenas o sentimento tome conta da leitura de vocês. Deixe com que a razão, essa intenção de entender as coisas, assuma o controle. Senão vocês vão acabar chegando numa situação em
que pode ficar descontrolada. Vocês podem, não, simplesmente não quero, não gosto, entendeu? Então, vamos realmente deixar a racionalidade, deixar o conhecimento, a sede de saber do que está acontecendo ali, de onde que eu vou poder usar isso mais para frente, por exemplo, né? O quanto isso vai enriquecer na vida de vocês, academicamente, profissionalmente, pessoalmente, né? Então vamos continuando aqui. Então deixem então a razão trabalhar, deixem a razão trabalhar, sejam realmente humanos, como Aristóteles diz, ó, todos os homens por natureza desejam saber. Essa é a frase inicial do Aristóteles, né, na metafísica, né? Pantes anthropoi tuei denai oregontai ficei, ele fala, né? Então vamos deixar realmente a razão e esse desejo, essa natureza do conhecimento tomar conta da leitura de vocês, tá? Outra coisa importante, a leitura de um clássico, isso aqui é um ponto muito importante, foi uma das primeiras coisas que eu coloquei. A leitura de um clássico, pessoal, ela não pode ser desinteressada, casual. O livro, ele tem um objetivo, ele tem uma proposta. Se ele foi escrito com uma razão, a sua leitura também tem que ter alguma razão de si, tem que ter algum propósito, tem que ter alguma finalidade, né? Não deixem de colocar uma finalidade nessa leitura de vocês, né? Então a leitura é um ato de trabalho, é um exercício. Eu tô aqui, todos vocês aqui já são leitores até experientes já, pelo que eu conheço. Vocês tinham dificuldades no início. A leitura trava, a leitura é lenta, mas com o tempo você vai ficando um leitor mais rápido, mais astuto nos caminhos do texto, valoriza o que tem que ser valorizado e vai deixando de lado aquilo que não é tão importante, né? Então, vocês são leitores já desenvolvidos, interessados, né? Só de estarem aqui já mostra para mim que vocês são realmente interessados. Então, vamos colocar isso na leitura. Vamos colocar isso na leitura, tá? E aqui eu trouxe uma citação do Goethe, eu fundamentei várias dessas partes que eu vou dizer para vocês aqui no Goethe, tá? No livro dele de Máximas e Reflexões, que eu já mostrei para vocês aqui, que é um livro muito, muito legal, que reúne vários trechos de várias obras do Goethe ao longo de sua vida. E aí o Goethe diz aqui em uma dessas obras, né, que foram recortadas por seus amigos. O Goethe disse: o senhor von Schwanstein, ou Schweinischen, é um curioso livro de história e costumes. O esforço que fazemos para lê-lo é amplamente recompensado e, para certas situações, ainda apresenta um simbolismo absolutamente perfeito. Não é um livro de leitura casual, olha isso, mas é preciso tê-lo lido, né? O que nos coloca, né, os clássicos nos colocam isso, de serem leituras que talvez não agradem, mas são necessárias, tá? E aí o Goethe também diz, também no seu livro lá, nessa mais uma citação dele, que o trabalho é que faz o aprendiz. Aprender, né, é um trabalho. É um trabalho. Outra dica, outra coisa importante, os livros clássicos, eles são o que são por agradar e desagradar múltiplos públicos. Porém, mesmo assim, eles permanecem com a sua contribuição, importantes com a sua contribuição social e cultural, tá? Por isso que nós temos vários estilos para agradar diversos gostos, né, e inteligências diversas. E até porque cada autor também é limitado a uma maneira de escrever. Ninguém é perfeito de escrever de todas as variadas maneiras, né? Até que o próprio Nietzsche ele fala sobre isso e ele foi uma preocupação dele ao longo da vida em como escrever. Escrevo em dissertações, por exemplo, como ele escreveu Genealogia da Moral, ou escrevo, por exemplo, em aforismas, como em H. Ciência, ou escrevo como um livro meio que profético, meio bíblico, né, com frases de efeito e capítulos curtos, como, por exemplo, é o Zaratustra, né? Então, cada autor tem o seu estilo, né? Ele não consegue dar conta de tudo, né? E nós também temos inteligências e gostos diversos, né? Mas o que importa é que esses clássicos eles têm uma importância que nós não podemos fugir deles. Eles são
eles têm uma capacidade de nos capturar, como o Nietzsche diz, lá no Eis o Homem, que é a autobiografia dele. Então, os clássicos, a partir desse ponto, eles nos causam angústias que elevam. Olha que coisa interessante. Olha que coisa bonita. O Goethe fala isso. Ele fala o seguinte, olha, satisfazer-se com a própria limitação é um estado miserável. Sentir a própria limitação na presença do melhor é, sem dúvida, angustiante. Mas é uma angústia que eleva. Tá? Então, você está na presença de algo que é desafiador, que é melhor do que aquilo que você tem naquele momento. É angustiante. Nós queremos ser protagonistas das coisas. Como assim o cara escreve uma obra que eu não vou estar entendendo, que eu não estou caminhando? Isso causa uma aflição, um desespero, uma angústia. Mas é uma angústia que vai, assim que você terminar, vai te levar. Né? Vamos ter essa garra, essa força de vontade. Né? A leitura, outro ponto aqui, ela é ativa, gente, ela é crítica. Isso aqui é fugindo dessa leitura casual. O que nós temos como exemplo de leitura casual? Um horóscopo do jornal, um horóscopo que você vê lá no metrô, um horóscopo que você vê não sei aonde, uma tirinha de jornal, rolar o feed de uma rede social que você tem aí. Isso é uma leitura casual, o que aparecer, apareceu, é falado ali em pouquíssimas palavras, você não vai ter que exigir nada, não vai exigir nada muito interessante de você. Né? Então, isso é uma leitura casual. Uma leitura de um clássico, nós temos que concordar com isso, não é uma leitura casual, desinteressada, nós temos que ter um compromisso. Tá? Então, a leitura ela é ativa, ela é crítica. Né? Busque informações, entenda as intenções do autor, entenda ali, pelo menos, o que está sendo falado pelos personagens, e coloque você na leitura. Isso é muito importante. Coloque em você, não tenha medo de interpretar. Tá? E aí o Goethe disse, olha, e espero, é claro, que mais de um leitor me contradiga. Espero que mais de um leitor me contradiga. Né? Ele quer leitores inteligentes, ele quer leitores que tenham uma ação, que tenham uma postura ativa frente à obra. Né? E isso daqui, gente, não é nada demais, não estou falando nada muito incrível que você já não tem escutado por aí. Por exemplo, na área dos estudos, né? Você tem que fazer um estudo ativo. Você tem que fazer um estudo que ele fique ali na tua memória de maneira consolidada, solidificada. E como é que você faz isso? Apenas fazendo uma leitura passiva? Sem pegar uma caneta, sem marcar um texto, sem marcar um post-it, colocar um marcador de página, né? Sem pesquisar alguma coisa ali no Google e tal. Né? Então, vamos ter uma ação em cima do texto, um trabalho, um exercício em cima do texto. Tá? Toda leitura tem que ter uma inspeção antes da leitura analítica, pessoal. Tem que fazer uma inspeção da obra. Não é pegar a obra e pá, abrir no primeiro capítulo e começar a ler. Não é assim. Então, como é que é essa inspeção? Você vai folhear estrategicamente o livro. Todo livro tem um prefácio. Todo livro tem uma introdução. Por que aquilo está ali? Para preparar você, para te causar um certo interesse, um certo conhecimento prévio, te causar uma curiosidade, né? Te colocar dentro da atmosfera daquela obra. Né? Então, inspecione o livro, o título, o sumário, veja quantos capítulos tem, subcapítulos, mais ou menos quantas páginas tem cada capítulo. Né? Não tentem romantizar a leitura. Todo mundo que tem uma certa capacidade intelectual, uma bagagem de conhecimento, faz isso. Né? Eu não sou diferente, os grandes talentos que eu conheci na minha vida não eram diferentes. Eram pessoas que trabalhavam na leitura. Tinham ali o trabalho de investigar o livro, né, mapear o que tinha ali para ser tratado, para depois se jogar de cabeça no livro. Tá? Então, não tem uma postura ingênua frente ao livro. Tem uma postura ativa. Veja o título, o sumário, os capítulos, a introdução, se há uma conclusão, se o livro está completo. Tem obra por aí que não está completa. Tem obra por aí que não está completa. Né? Tem obra que tem epílogo, tem obra que tem pós-fácil. Né? Então, olhem,
Isso, inspecionem o livro antes, para saber onde é que vocês estão se metendo, né? Outra coisa importante, primeiro leia o livro em si. Inspecione o livro e leia o livro. Deixe comentários e análises para depois. Eu faço isso. Eu não leio comentários antes de ler a obra. Eu não leio análises antes de ler a obra. Porque elas podem ser uma cortina de fumaça, né? Que oculta aquilo que o livro está dizendo para mim. Então, lê o livro em si. Outra coisa importante, você completa o sentido do livro. Não tenha vergonha, não tenha medo de fazer marcações na sua obra, anotar. Então, anote suas ideias, anote seus progressos de leitura. Não confie na sua memória. Não confie. Tá lá lendo lá, tá no meio do capítulo, tem que fazer alguma outra coisa, não vai poder continuar aquele capítulo, anote lá, ó, parei aqui e li até aqueles capítulos que fala sobre isso. E volte depois para a leitura. Não fique confiando na sua memória. Às vezes a vida tira você de uma leitura e você nem sabe quando é que vai voltar para ela. Então anote, rabisque seu livro mesmo. Sou defensor disso. Hoje em dia eu leio cada vez menos livros físicos, leio muito digital, porque eu posso levar para cá e para lá, mas rabisco. Tenho rabiscos meus, tenho livros físicos rabiscados, os meus livros digitais são todos anotados, eu sempre leio em tablet, ou quando não leio no tablet, eu leio, né, eu leio... Por exemplo, eu vou pegar para vocês aqui, para não falar bobagem. Eu tenho um drive com meus livros anotados aqui. Viu? Então, olha isso aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu li, sei lá. Olha só isso. Todo rabiscado. Ó. Isso aqui eu li uma obra do Eurípides, né? Alceste, e eu li em espanhol, porque eu não tinha em português. E aí, ó, tudo rabiscado. Ó. Anotei aqui o que era, marquei com estrelinha, explico, vou lá, volto, rabisco. Não tem nenhum problema. Rabisca tudo, rabisca tudo. Isso aqui vai ficar até mesmo para registro de vocês no futuro, né? Vocês são leitores qualificados, vocês vão querer depois acessar. O que, que eu falei sobre aquilo, né? Então, por exemplo, ó, o Macunaíma aqui, agora que eu já estava numa outra fase já mais virtual, mais eletrônica, né? Olha só, eu não ia ficar anotando nada, eu fui digitando, comentando aqui no Google Drive, ó. Fui anotando tudo que está lá no encontro do livro que eu fiz com vocês, está aqui, ó. Os fundamentos das obras, ó, a ideia, referência, tá tudo aqui, ó. Tudo anotado. Tudo. Olha só esse comentário que eu fiz aqui, ó. Quando ele fala sobre brincar o Macunaíma, eu coloco lá, o que será que aconteceu, hein? E fica dando risadinha. Ou seja, o livro é seu, coloque você no livro, não tem nenhum problema, né? Não, o leitor, ele não pode se levar também muito a sério e se colocar num patamar superior da obra, superior à obra. Coloque-se numa conversa com a obra, conversa com a obra, né? Então vai anotando, olha, eu vou anotando, estão vendo, eu estou anotando progressos da leitura para o meu entendimento, para a minha leitura fluir. Eu vou colocando ideias, vou colocando meus fundamentos aqui, alguma coisa que eu pesquisei por fora. Então a leitura, gente, ela tem que ser, você tem que colocar você ali, colocar você. Né? Continuando aqui, então. Você completa o sentido do livro, faça marcações, né? Olha o que o Goethe diz. No curso de diversos estudos e leituras, ia descobrindo em toda parte o imperfeito e o ridículo. Ou seja, complete o sentido do livro. Eles podem ser imperfeitos, os livros, ridículos, de certa maneira. Né? Então, tenha um trato mais horizontal com a obra, se coloque de maneira mais horizontal com a obra. Tá? Outra dica, tenha pequenas metas de leitura, gente. Pequenas metas. É melhor ler alguma coisa do que não ler nada. É melhor ler alguma coisa do que nada. Se tiver que ler uma página, anota no cantinho lá o progresso, anota no papel higiênico, guardanapo, coloca no teu progresso, olha, depois eu vou voltar aqui, né?
O Goethe fala o seguinte, ó, é melhor fazer a coisa mais irrelevante do mundo do que considerar irrelevante meia hora do nosso tempo. Valorize seu tempo. Coloque pequenas. Eu tenho 15 minutos para ler no dia. Use aqueles 15 minutos para ler 2 páginas, não interessa. Coloque pequenas metas, né? Não se compare, é uma outra dica também importante. Não se compare, né? Eu já recebi mensagem de algumas pessoas já, pô, Bruno, que você faz? Como é que é? Vocês percebem que não tem muito mistério, não. É meter as caras mesmo, é anotar, é ir atrás, é pesquisar, colocar o que eu tenho ali. Então não se compare, cada um aí, ó, na sua casa, tem a sua referência, tem o seu capital de conhecimento, toda uma erudição trabalhada ao longo dos anos. Então coloca o que você tiver que colocar lá, tá? Não tenha vergonha de ser você mesmo na leitura. Não se compare. E não tem gabarito de leitura, tá? Use o seu tempo com qualidade. Não tente capturar todos os detalhes e informações da obra. E passe direto para uma compreensão, né, da obra, do capítulo, do parágrafo. Encontre o sentido do que você está lendo e já tire conclusões. Tire realmente conclusões, pense. E essa é uma maneira de ler muito interessante, que eu me desenvolvi muito ao longo dos últimos 4, 5 anos, de realmente começar a tirar conclusões da obra. Não ficar ali me impressionando, me cansando com uma descrição longa. Cara, onde que isso vai me levar na leitura? Eu me pergunto sempre que eu estou lendo. Onde que isso vai me levar? O que eu estou querendo aqui? Esse cara não é possível que esse cara escreveu 5 páginas para não chegar em lugar nenhum, né? O Goethe, por exemplo, em várias das suas obras, ele tem descrições chatíssimas e irritantes do ambiente natural que ele encontrava. Tem uma obra do Goethe, vou até mostrar para vocês, que é duas obras do Goethe. Essas duas obras aqui. O Viagem à Itália, dele, que são os 2 anos sabáticos que ele passa na Itália. Cara, ele contando como que ele fugiu, né, da família dele, de todos os seus colegas, na madrugada, numa madrugada lá em Weimar, na Alemanha. E o caminho que ele fez para chegar até a Itália é irritante. São 5, 6 páginas irritantes. Mas eu entendo o porquê, porque o Goethe é um cara muito preocupado com geologia, com paisagens, com geografia. Ele era amigo por exemplo, do Alexander von Humboldt, que foi o Humboldt que veio aqui explorar, por exemplo, os vulcões aqui da América do Sul, o pai da geografia moderna. Então, o Goethe está querendo escrever com uma intenção de mostrar até mesmo para os seus amigos a cultura que ele tem de geografia. Então, às vezes, aquele negócio está escrito ali, mas ele tem um propósito. Seja para te ambientar no que ele está querendo que você entenda, para que você capte aquele local, para você se situar dentro da história, ou porque ele está, às vezes, querendo mostrar uma certa erudição, um certo posicionamento frente a outros escritores. Pensem nisso também. Um escritor, pessoal, ele escreve para outros escritores também. Isso é muito fantástico. Isso, quando entra na cabeça da gente, muda a nossa maneira de ver a leitura. Muda bastante. Um escritor escreve também para outros escritores. Ele tem meio que... Imaginem vocês. Vou escrever alguma coisa para nós aqui, por exemplo, aqui do clube. Vou escrever aqui um conto para essa galera. Você vai ter que pensar em como que isso vai ser recepcionado pelas pessoas. Isso vai fazer muita diferença naquilo que você vai escrever. Talvez você escreva muitas coisas chatas, mas talvez você esteja querendo acertar um certo público-alvo ali, né? Então, um livro não é escrito apenas para o mero deleite do escritor. Ele tem um objetivo. Um livro, pessoal, ele é um fato social. É um fato social. Esse outro livro aqui, que é a biografia do Goethe, né, a autobiografia dele, o Poesia e Verdade, né, de Minha Vida. Esse livro aqui tem descrições chatíssimas da vida do Goethe, que não, sabe? Mas o cara está querendo deixar isso aqui para a posteridade. Ele está querendo poupar com que o intérprete histórico fale equivocadamente da sua vida, né? Então, as coisas têm uma intenção, tem uma coisa por trás, né? Então, tire conclusões mesmo. Já vai lendo e usando aquele seu tempo ali para tirar conclusões de verdade da sua leitura.
né? O próprio Humberto Eco fala, olha, temos mais livros do que horas para lê-los. Então, utilize seu tempo com qualidade, com qualidade. E aí o Goethe fala, olha, se fosse preciso estudar todas as leis, não sobraria tempo para transgredi-las. Então, não queira dar conta de todos os detalhes, de todas as informações da obra, né? Ela já tente entender ali um sentido, tirar alguma conclusão, faça uma pesquisa ali rápida de alguma coisa que você está em dúvida e já caminhe com a sua leitura, caminhe, vai, não trava, não trava. Bate sua meta de leitura e vai em frente, entendeu? E aí, para vocês, um guia de leitura. Use o guia de leitura. Eu propus aqui para vocês um certo guia de leitura. Para ganhar tempo, para você não ficar preso em detalhes e para você até mesmo facilitar, acelerar a sua leitura. Nós temos vários exemplos de guias de leitura no mercado editorial, né? Então temos, por exemplo, aqui um guia de leitura da Odisseia, do Homero, da Ilíada do Homero, do Nome da Rosa, do Humberto Eco. Nós temos guias de leitura de filosofia, né? Também de livros aqui do Vladimir Nabokov, né? Com Lolita. Temos da Agatha Christie, temos aqui o Esperando Godot do Beckett, temos também do Harry Potter. Geralmente o Harry Potter é lido por crianças. Mas e se eu quiser acelerar? Eu que sou adulto, nunca li Harry Potter, quiser ler a obra e ter ali um certo guia de leitura que me ajude nisso. Eu vou ler um guia de leitura. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, pessoal. É isso, é você querendo fazer com que aquela tua angústia da leitura seja mais proveitosa, que te eleve de alguma maneira, né? Então, o que esse guia de leitura eu trago para vocês oferece? Sinopses de cada parte, cada capítulo e subcapítulo da obra, para vocês lerem aquela sinopse, tá? Uma sinopse do que vai acontecer naquele capítulo ali, para você já ter uma expectativa de leitura. Eu faço isso com as minhas leituras, tá? Eu já tenho meio que uma ideia do que vai acontecer naquele capítulo. Ah, mas aí vai que acontece um spoiler. Gente, você vai ficar sabendo do resultado da leitura? Ou hoje, na terça-feira, ou na sexta, não interessa. O que importa é você ler a obra. Ai, nossa, isso é uma leitura casual, uma leitura que não é uma leitura que as pessoas fazem. Pessoas que, né, que têm uma certa maneira de ler, de maneira inteligente, não vão ler. Ah, mas aí eu vou ficar sabendo um pouco antes da hora. Não vai ficar sabendo. É uma sinopse para te criar uma expectativa de leitura. Por isso que quando você compra um livro, atrás do livro tem o quê? Tem lá uma contracapa, tem um prefácio, tem uma introdução. Para quê? Para te causar uma expectativa de leitura. E esse guia de leitura que eu proponho a vocês é exatamente já para facilitar. Você lê ali a sinopse do capítulo e já parte para o capítulo. Você já vai ler com uma outra mentalidade. Então, vai criar uma expectativa de leitura, já vai mostrar o que você pode esperar do texto e, simultaneamente, acelera o seu progresso e a sua busca ativa de ideias e de referências durante a leitura. Às vezes, durante a leitura da sinopse, você já começa a pensar em certas coisas que você pode achar ali, né? Use o nosso grupo lá de atualização de leitura lá no grupão geral do WhatsApp, tá? Coloque lá a sua leitura para motivar você mesmo, para motivar os outros, tá? Eu já me peguei me motivando com aquela atualização. A Ana Paula também já fez isso também. Cara, olha, eu estava no capítulo 10, a pessoa que estava no capítulo 3 já está no 12. Como é que pode? Vou atrás, né? E eu falava, calma, vai dar tempo, você vai chegar lá, entendeu? Então, não se compare. Tem pessoas que leem de maneira muito... Eu leio de maneira muito lenta. Eu sou muito lento. Também eu tenho que fazer todos os comentários, etc, né? Mas a minha leitura normal, né, quando eu não estou criando um produto daquela leitura, como, por exemplo, um roteiro do encontro, a minha leitura é lenta. Eu sou um leitor lento. Ah, não acredito nisso, pode acreditar. É um leitor muito lento. Então, atualize lá no grupo para ter essa motivação, tá? E aí vou fazer as duas leituras do primeiro capítulo amanhã aqui, do zero, não li nada. Vou ler o primeiro capítulo aqui, né, mais ou menos 1 hora, vou ler, vou fazer minhas anotações, vou lendo aqui junto. Então, quem quiser começar a ler a obra amanhã, 9 da noite, eu vou abrir a livezinha aqui e a gente vai ler junto. E já vão ficar entendendo mais ou menos como é que eu
faço o meu jeitinho aqui de ler, e bom que você já comece também junto comigo, né? E se vocês também continuarem na leitura, por isso que eu coloquei o cronograma lá, vocês no dia 21, que é na outra quarta-feira, já estarão junto comigo na leitura do capítulo do Entre os Homens Tolos, que é um capítulo, se não me engano, acho que é o 7º ou 8º capítulo da obra, tá? Então, se vocês me acompanharem a partir de amanhã, possivelmente estaremos todos juntos na quarta-feira que vem, no mesmo capítulo. Cada capítulo tem cerca de 8 páginas, tá, pessoal? Então, pra vocês terem uma ideia aí já dessa inspeção que eu fiz da obra, já fiz um cálculo de páginas. Quando eu pensei todas as obras do semestre, eu pensei em número de páginas, em acesso de edição para comprar, em PDF disponível. Eu tenho que pensar nisso tudo para facilitar a leitura de vocês, tá? Então é isso. E é isso. Aí está aqui o guia de leitura para vocês. Coloquei a sinopse aqui, mais ou menos 3 linhas de cada capítulo, cada subcapítulo, tá? No caso que é capítulo. Coloquei da primeira parte, a obra tem 2 partes. Uma primeira parte, depois uma segunda parte. Interessante, olha que coisa interessante, hein? Eu vi isso até num comentário, acho que no prefácio da obra, ou na introdução, não sei. A primeira parte tem 4 capítulos, relacionando aí com as 4 nobres verdades. E a parte 2 tem exatamente 8 capítulos, né? Que são aí que é o óctuplo caminho, né? Para encontrar aí, né, a resolução desses sofrimentos. Tá bom? Então tá aqui o guia completo e vou mandar para vocês em PDF, tá? Para aqueles que não participaram, né? Eu lamento de não participar ao vivo, mas vai ficar aí gravadinho para mandar o link para vocês depois, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade agora. Ninguém, nada. Então tá bom, então. Vamos nos encontrar amanhã, tá? Para a leitura do primeiro capítulo. Até coloquei no grupo lá, né, para a gente começar. E seria interessante, né, para a galera, né? É isso aí, palminhas aí para vocês também. Pessoas aí de muita garra, né? Uma terça-feira à noite aí. Estamos aqui nessa batalha, tá bom? É isso, queridos. Um abraço e até amanhã, então. Apareçam. Tchau, professor. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau, boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite.